Gente, boa noite a todos. Que Deus nos abençoe e nós possamos hoje, nessa noite de hoje, receber toda a assistência espiritual que vem de Deus, vem de Jesus. Então vamos com muita gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão pelas bênçãos que eles têm cada vez nos dado, que a luz do Cristo possa ser derramada sobre todos nós, nos amparando, nos fortalecendo, guiando na prática do bem. Que Jesus ilumine os nossos corações, tanto os que estão aqui presencialmente, como os nossos irmãos que estão à distância, pelo site, pelo Meet, como também em favor de todos aqueles com os quais nós entramos em sintonia, encarnados e desencarnados. Que a luz do Cristo possa ser derramada sobre nós, nos amparando, nos fortalecendo e nos fortificando. Que a sua paz, Jesus, seja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite, Lalinha. Boa noite, Sebastião Camino. Sejam bem-vindos. Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 17 do Evangelho, que é o Sede Perfeitos. E ele inicia com o título, caiu a internet. Aí não vai juntar, será que? Não, está aqui. Achei que tinha caído, acho que não. Então, ele inicia com o primeiro título, Caracteres da Perfeição. Esse Caracteres da Perfeição, ele inicia o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem também? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. E é interessante o Kardec, quando Kardec inicia o capítulo 17, com o título Características da Perfeição, ou Caracteres da Perfeição, ele coloca esse trechinho aqui de Mateus, no capítulo 5, versículos 44 até o 48, que mostra como ser perfeito. Então, significa, para nós caminharmos na direção da perfeição, o primeiro passo: amar os inimigos, amar as pessoas que nos odeiam, orar por eles, fazer o bem para aquelas pessoas que nos fazem o mal. E no final, aqui, Jesus fala assim: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E aí, interessante, quando Kardec ele vai analisando esse trecho do sede perfeitos, ele fala assim, que olhando ao pé da letra, parece que dá a ideia que nós, então, podemos ser perfeitos como Pai. Olha, sede perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Só que ele não, segundo o próprio Kardec fala, que ele não quer dizer isso. Ele quer dizer que Deus é o nosso rumo, é a nossa direção. Então, que nós possamos caminhar na direção de Deus, na perfeição que Deus é, caminhar naquela direção. Então, buscarmos ser perfeitos nessa caminhada na direção de Deus. Não que vamos ser tão perfeitos como Deus. Isso é impossível. Porque nós podemos ser perfeitos, todos nós vamos chegar a anjos, mas igualar a Deus, isso é impossível. Deus é Deus. Porque diz que Deus, o próprio Espírito de Verdade, fala que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, é tudo supremo. Então, Deus é o lugar máximo, é o único. Então, ninguém atinge a perfeição dele. Mas nós podemos mirar em Deus para nós chegarmos à perfeição.
Quando fala, então, na perfeição, lembra de amor, né? Porque amai os inimigos. Logo de cara, Kardec já coloca o trecho de Jesus. Amai os vossos inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam, orai para aqueles que vos caluniam, e assim por diante. Então, para nós caminharmos rumo à perfeição, nós precisamos de amar. O que é amor, né? Então, amor é uma alegria cristã, é piedade, mansidão, perdão, é bondade, indulgência, paciência, fé, caridade desinteressada, que tudo isso dão resumos da caridade. Porque o amor verdadeiro é a caridade. O que é caridade? Na verdade, caridade é um amor colocado em ação. É um amor praticado. E o Espírito, como nós podemos dizer que o Espírito chega à perfeição? Para chegar à perfeição, então o Espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida futura. Então, a nossa caminhada à perfeição é quando nós estivermos um pouco mais perfeitos, toda a nossa vida vai estar vai estar condizente com as ideias de Deus, com o que Deus quer de nós. Ou seja, a prática nossa vai estar de acordo com a lei de Deus. No Evangelho, fala-se um título sobre o homem de bem, ou a mulher de bem, o homem de bem, que quando fala o homem de bem, que significa o ser humano de bem, né? Agora é importante que nós prestemos bem atenção para a gente ver se nós já somos pessoas de bem. Se nós já somos homem de bem, mulher de bem. Vamos ver? Homem de bem, mulher de bem, aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Então, aquele que pratica a lei de amor, de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Será que nós fazemos? Vamos ver mais? Aí outro, se interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos. Então, ele sempre está interrogando a Deus, interrogando a nossa consciência sobre os nossos atos. O que eu fiz de bom? Outro, tem fé em Deus. Será que nós temos fé em Deus? Está vendo um pouquinho, né? Bem pouquinho. Tem fé no futuro. Temos fé no futuro? Sabe que todas as vicissitudes, todas as dificuldades, todos os problemas que nós enfrentamos são provas ou expiações, e as aceita em murmurar. Nós aceitamos as provas que vêm para nós sem reclamação? Muitas vezes nós falamos, por que eu, né? Por que eu sofro desse tanto? Por que Deus permitiu que eu sofresse tanto assim? Então, às vezes, nós aceitamos bem. Também faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Então, o homem de bem, ele faz o bem, sem esperar nenhuma retribuição, nenhum agradecimento. Ele não pode esperar. Porque se eu faço o bem e desejo que a pessoa me agradeça, então eu estou querendo alguma forma de recompensa, que é o agradecimento. Então, o homem de bem é humano, benevolente para com todos, sem preferência de raças nem crenças. Então, o homem de bem, ele é bom, bondoso, benevolente para todos, sem preocupar se o outro professa a mesma fé, a mesma ideologia política, se ele é da mesma nação, se é da mesma raça, se é do mesmo grupo familiar, se não é. Então, o homem de bem, ele não pode preocupar com isso. Também ainda faz respeito dos outros, todas as convicções sinceras, e não lança anátema aquele que não pensa como ele. Então, nós temos a tendência ainda de o certo é o que nós pensamos. O certo é a minha ideologia política, que é o certo, a minha religião, que é o certo, a minha classe social, que é melhor. A gente começa a pensar nessas coisas.
E aqui fala que o homem de bem é aquele que respeita todas as convicções do outro, seja política, seja religiosa, ele respeita, porque todos nós somos iguais. Importa se a pessoa crê diferente. Se eu sou espírita, o outro é católico. Se eu sou católico, o outro é espírita. Qual a diferença faz isso? Deus não está querendo saber se alguém é espírita ou católico, ou evangélico ou muçulmano. Deus não quer saber disso. Quer saber se nós temos amor no coração. E ele fala que a caridade é o seu guia. Ou seja, o homem de bem, ele se guia pela caridade. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa. Então, o homem de bem não tem ódio, não tem rancor, não tem desejo de vingança. Então, ele sempre está pronto a perdoar o defeito do outro. Ainda diz o Evangelho que o homem de bem é indulgente com as faltas alheias. O que é indulgente? Ser indulgente é não valorizar as faltas. Como a pessoa errou e errou para comigo, mas eu não estou preocupado com aquilo. Se a pessoa erra muito, eu não estou preocupado com os erros dele. Eu estou preocupado com os acertos dele. Isso é ser indulgente. Muitas vezes nós temos dificuldade de ver a qualidade do outro, né? O defeito a gente vê com facilidade. Mas será por que nós temos facilidade de ver o defeito do outro e ter facilidade para ver o defeito e temos dificuldade para ver a qualidade? É que nós vemos do outro o que nós temos. Se eu sou cheio de defeito, eu enxergo os defeitos meus dos outros. Como ainda minhas qualidades são poucas, eu não consigo enxergar a qualidade do outro. Não se compraz em procurar os defeitos alheios e nem em colocá-los em evidência, porque aí vem a questão da indulgência. Ele não está preocupado em ressaltar os defeitos, mas em tentar ver que qualidade a pessoa tem. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Então, o homem de bem é aquele que estuda as próprias imperfeições e busca corrigi-las. Não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Então, ele não se envaidece com as coisas que tem, nem com beleza física, nem com posição social, nem com inteligência, nem com as coisas materiais que adquiriu, com o cargo na repartição pública. Ele não se envaidece com isso, porque isso não é nosso. Então, o que é nosso mesmo é o que nós conseguimos de evolução. Mas todas esses momentos, essas aparências vividas, não são nossas. E ainda diz que o Evangelho fala que usa, mas não abusa dos bens que lhes são concedidos, porque sabe que é um depósito que terá que prestar conta. Então, todos os bens que a pessoa tem, ele usa, não tem problema. Só não abusa dos bens que foi lhe emprestado. Porque ele sabe. Por que ele não abusa? Porque ele sabe que aquilo é de Deus, que foi emprestado, não é nosso. Até o nosso corpo é emprestado. Então, tudo nós temos aqui, a única coisa que nós temos que são nossas, as nossas qualidades que nós adquirimos, não é nosso mesmo. Os nossos defeitos nós adquirimos também, é nosso. Só que esse é nosso por um tempo. As qualidades não, elas vão para sempre. As qualidades que eu adquiri
elas são minhas para sempre. Os defeitos não. Os defeitos eu vou jogar fora. Logo, logo. Se a ordem social colocou o homem sob sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência. Então, se o homem ele tem autoridade, porque tem pessoas subordinadas a ele sabe tratar com respeito, porque sabe ninguém é maior do que ninguém, todos somos iguais perante Deus. E a autoridade é uma responsabilidade dada por Deus. O subordinado também da mesma forma. Ele compreende os deveres de sua posição e tem o escrúpulo em cumpri-los conscienciosamente. Então, se a pessoa é subordinada, sabe que também ele precisa obedecer às ordens. E ele é humilde ao ponto de obedecer. Esse homem de bem. Kardec, no final do texto, coloca o seguinte, que não estão anunciadas todas as qualidades do homem de bem. Foi anunciado algumas. Esse pouquinho que nós falamos aqui são algumas. Mas quem segue essas já está a caminho de cumprir as demais. Agora, pensemos em nós. Nós somos homem de bem, mulher de bem, já? Ou ainda não? Eu também acho que eu estou longe ainda. É uma caminhada longa para eu ser chamado, poder obedecer esse título de homem de bem. Então, a caminhada longa. Mas chega lá. Como todos nós vamos chegar, lembremos que de acordo com os Espíritos, o único determinismo de Deus é que todos nós chegaremos à perfeição. Todos. Não são alguns não, né? Quase todos não. São todos. Todos os espíritos que Deus criou chegarão à perfeição. Chegarão a anjos. Por quê? Porque é a lei do progresso. E Deus não perde nenhum. Se Deus perdesse um pela caminhada, se Deus que criasse, supondo, em cada bilhão que ele criou de espíritos, se ele perdesse um, ele não tinha perfeição absoluta. Porque deixa de perder um. Ele não tinha poder absoluto, porque perdeu um. Mas ele não perde um dos seus filhos. Então, todos nós, sem nenhuma exceção, chegaremos a Deus. Aquela pessoa que está praticando muitos crimes hoje, está vivendo a vida no crime, chegará também à evolução maior de anjo. Demora alguns bilhões de anos, temos noção de quanto tempo, mas todos chegaremos. No Livro dos Espíritos, na questão 893, é perguntado assim, qual é a mais meritória de todas as virtudes? Aí o Espírito responde, todas as virtudes têm seu mérito, mas o sublime da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem oculta intenção. Então, o sacrifício do interesse pessoal, sacrificar o interesse pessoal em favor de outros. Esse aqui fala que é o sublime da virtude. E ele faz outra pergunta. Qual é o sinal mais característico da imperfeição? Ou seja, ao contrário agora. Aí ele fala que o sinal característico da imperfeição é o interesse pessoal. Então, a medida que nós buscamos para nós trabalharmos só no nosso interesse, é o chamado de egoísmo, né? O egoísmo é o vício, talvez os mais cruéis e do maior monstro que nós temos, é porque nós queremos só para nós. Esse é o interesse pessoal. Então, é um sinal característico da imperfeição. Ou seja, o apego às coisas materiais é um sinal notório da inferioridade, porque quanto mais o homem prende-se aos bens do mundo, menos compreende a sua destinação. Então, o interesse pessoal, e ele fala do apego às coisas
materiais, os interesses das coisas materiais, que é o que predomina para nós. Como nós vamos fazer para atingir ser perfeitos, né? Para a gente ser perfeito, tem que combater os erros, né? Tem que melhorar. Então, se eu sou cheio de orgulho, eu preciso combater meu orgulho. Se eu sou cheio de inveja, eu preciso combater minha inveja. Se eu sou muito egoísta, eu preciso combater meu egoísmo. Se eu falo mal das pessoas, eu preciso combater esse vício de falar mal das pessoas. Se eu julgo demais o outro, se eu condeno muito as atitudes dos outros, eu tenho que combater isso em mim. E como vai fazer para combater? Diz o sábio da atividade, diz, conhece a ti mesmo. Então, o meio para que a gente possa crescer é combatendo em nós todos esses vícios nossos, procurando conhecer para combater. Só porque muito é difícil porque a tendência nossa é justificar os nossos erros. Então, se eu sou avarento, eu digo, não, eu não sou avarento, eu sou econômico, estou guardando. Isso não é avareza, não. Mas, na verdade, é avareza. Se a pessoa é orgulhoso, diz, eu não sou orgulhoso, isso é dignidade. Então, eu tenho dignidade, então eu não posso aceitar tal coisa. Então, a gente tem a tendência de sempre justificar os nossos erros. Então, tem que aprender no conhecer a si mesmo, para que a gente possa combater os nossos defeitos. O Benjamin Franklin, estadista norte-americano e escritor, ele escreveu, quando ele estava aqui, ele escreveu 13 pontos para seguir. Então, ele procurou os 13, ele colocou temperança, silêncio, ordem, resolução, frugalidade, diligência, sinceridade, justiça, moderação, asseio, tranquilidade, castidade, humildade. E eram 13 princípios importantes na vida, e ele usava um a cada semana. Eram 13, né? Então, em uma semana, ele dedicava um. E assim por diante. Cada dia, cada semana, ele trabalhava um dos princípios. E com esses princípios ali, quando passava o tempo, ele voltava para o primeiro princípio de novo. E ele ia, assim, ao longo do tempo, trabalhando todos esses princípios. Já o Santo Agostinho também usava a forma de corrigir a si para evoluir. Ele diz o seguinte, na questão 919 do Livro dos Espíritos, ele faz o seguinte: fazei o que eu fazia quando vivia na Terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Então, ele fazendo essa análise todo dia, ou toda noite, né, quando ele ia passar o final do dia, ele começava a pensar, desde manhãzinho, quando eu levantei, quando eu fui para o trabalho, quando eu estava na rua, caminhando, durante o dia do trabalho, o que eu fiz hoje de bom? Ele analisava, o que eu fiz de bom hoje? Analisava o que eu deixei de fazer de bom, que eu podia ter feito que eu não fiz. O que de mal que eu fiz hoje? E ele ficava analisando aquilo. Por que ele fazia isso? Para tentar corrigir, para buscar a ser melhor. Então, é muito interessante isso, porque se nós analisarmos bem isso, nós podemos pensar assim, olha, hoje, eu no trânsito, o cara passou uma poça de água e me molhou todinho. E eu xinguei.
Aí, aí eu sei, olha, a gente pensa, não, eu não tenho certo. Então eu vou começar a trabalhar isso em mim, para ver se eu não xingo mais. Agora eu tenho que calmar. Jogou, me molhou de água suja, de barro, lama, eu tenho que calmar. Opa. Quando a gente vai no supermercado ou no restauração pública, que nós não somos bem atendidos, muitas vezes nós ficamos com raiva. Aí, se nós pararmos e pensarmos isso à noite, a gente pensa, olha, tem que corrigir. Aí começa a empreender esforços para corrigir. Então, não é apenas conhecer. Não é apenas procurar se conhecer, mas se conhecer para corrigir. Porque só conhecer não adianta também nada, né? Mas o primeiro passo é conhecer. Por que disso? Porque como nós podemos corrigir se nós não sabemos que erramos? Se nós não admitimos que erramos ainda. Por isso que diz muitas vezes, por exemplo, a pessoa que é viciada no álcool, por exemplo. Teve argumento de que a pessoa pensasse, é uma doença. Ou seja, o vício é uma doença. Aí a pessoa fala assim, não, eu sabia que o dia que eu preparar eu paro. Aí você fala isso, o dia que eu preparar eu paro. Mas ele não consegue parar, ele não para. Por quê? Por que ele não vai parar nunca? Porque ele não se admitiu que é problema. Então, quando nós corrigimos nossos defeitos, é importante que a gente saiba que está errando. Então, por isso que é importante buscar e analisar nossas ações para ver o que nós temos que mudar em nós. Porque aqui fala ser perfeito. Ser perfeito é caminhar rumo à perfeição. É melhorar. Então, ser perfeito recomenda, no nosso caso, nós melhoremos, nós modifiquemos. Que nós passamos a reforma interior. Que não é fácil, mas é bem possível se nós fizermos devagarinho. Não tem que fazer tudo de uma hora para outra, né? Porque não conseguiremos fazer de uma hora para outra a reforma interior. Mas podemos fazer devagarinho. Se na própria encarnação nós já estivermos melhor que estamos hoje, vamos passar. Tivemos alguma coisa melhor, então cada dia, cada mês, cada ano, começar a modificar um pouquinho. Então a gente vai ficar muito feliz quando nós chegarmos no plano espiritual e perceber que nós mudamos um pouquinho. E a nossa mudança, o ser perfeito, depende de nós. Não é Deus que vai nos aperfeiçoar. Isso é cargo de nós mesmos. Os únicos responsáveis pelo melhoramento somos nós mesmos. Não é meu pai, não é meu irmão, não é minha tia, não é meu filho, não é meu esposo, não é meu esposo. Então, somos nós mesmos que somos responsáveis pelo nosso crescimento espiritual e do nosso crescimento moral. É isso.